Manhã desse dia, chegando ao final do ano, tomando um café da manhã aqui, mais o meu filho, eu e o Abraão. E nós, como de costume, estamos lendo a nossa leitura diária, nosso culto doméstico. E hoje, Abraão, eu parei no versículo que eu achei muito interessante. Versículo 5 do Salmo 16. E o versículo 5 também do Salmo 142. Tem muitos outros versículos que falam sobre esse assunto. Davi, na sua oração, no Salmo 16, ele diz assim: o Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice, tu sustenta a minha sorte, né? E na outra versão que eu estava lendo, diz que o Senhor é o meu quinhão, a quem eu tenho colocado a minha esperança, aonde eu tenho colocado a minha convicção que o Senhor é a minha herança. Então ele diz que Deus era o quinhão dele, era a herança dele. O que é uma herança? Eu vou trabalhar, eu estou com 67 anos, faço 68 e mais, se Deus permitir. Aí eu vou acumular uma herança, deixar para você. Aí é tudo que eu fiz, tudo que eu preparei, que eu forcei durante 60 anos de trabalho, que eu comecei com 8 anos, vendia pão, 3 horas da manhã, saía para a rua com um balaio de pão, vendia. Aí eu acumulei crédito, que tudo é capital, né? Que se você compra, se você paga, se você é uma pessoa honesta, então você vai captando. Então aí eu deixei para você uma herança financeira, essa uma terra, um imóvel. Então essa herança é tudo que você tem, que o seu pai te deu. Aí Davi falando com Deus aqui: ó Senhor, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha sorte. Então, tudo que Davi tinha era a parte de Deus. E se você for ler todo o Salmo, você vai entender que ele não tinha interesse em herança nenhuma do mundo. Então, se fosse de corrupção, de mentira, coisa mal adquirida, ele não queria. Ele queria a herança de Deus. Aí eu estava pensando aqui, qual é a minha herança? Qual é a nossa herança? Aí Deus, o que ele fez? Ele comprou nós, através do sangue de Jesus, ele nos resgatou, que nós estávamos perdidos, ele nos deu o direito de vida eterna. Então, se eu descobrir que eu tenho uma herança a eternidade toda, né? A nova Jerusalém que vai se manifestar, calçada de ouro puro, os muros são de jaspe, de cristal. Então, se existe uma vida eterna para mim, junto com todos os santos, de todas as épocas, salvo, remido por Jesus e por Deus, na eternidade, eu tenho essa herança. O que eu tenho de fazer? Investir nessa herança, proteger ela, não deixar que os inimigos venham me roubar. É tanto golpe, né? Ultimamente não tem. Eu fui tentado umas 4 vezes esses dias, sou golpista. Então o diabo também tenta nos roubar a nossa herança, tirar o nosso foco do céu. Então eu queria, meu filho, você com o meu filho, te dar esse conselho. Não deixa ninguém roubar a tua herança, nem material que eu deixar, fica esperto. Confia em Deus, em poucas pessoas. E sobre a vida eterna, meu filho, você não tem que negociar com Satanás, com o mundo, com a universidade, com os prazeres, com as riquezas fáceis. Você tem de focar na eternidade, o céu, Jesus. E muitas pessoas têm errado isso. Acha que está jovem, agora pode fazer isso, pode casar, pode fugir, pode ter sua vida independente dos conselhos do pai. Não, ele quer tentar a sua sorte. Você lembra do filho pródigo? Ele pegou sua porção antecipada. Quem que deu com ele? Ele foi e deu para os burros na água, perdeu tudo, gastou, sofreu, foi lá parar no chiqueiro, cuidando de porcos. Ah, se eu voltar para casa. Chegou lá e encontrou o pai, o outro irmão com a porção dele sem mexer. E o pai: não, meu filho, vem cá. O outro irmão falou assim: ah, não, meu filho, você estava morto e foi achado. Vem, fez uma festa para ele. Então, assim que Deus faz com você, pecador, comigo. Ele faz uma festa, porque a Bíblia diz que há uma festa no céu para cada pecador que se arrepende. Arrepende de estar procurando a riqueza, o quinhão, num lugar errado. Não é na Mega Sena de Natal agora, que está o seu futuro. Ah, se eu ganhasse, eu ia fazer minha economia. Eu vou fazer meu futuro, comprar um jatinho, comprar uma casa, comprar um iate, comprar isso, ir para morar em Nova York, em Los Angeles, sei, em Miami, comprar um apartamento de cobertura. Lá em Miami todo mundo quer, não quer? Mas é só o que nós temos é muito melhor que morar na cobertura de Miami, morar em Hong Kong, morar no Catar. Então, o que Deus está falando aqui, Davi diz: o Senhor é a minha herança. Então, se eu tenho Deus como a minha herança, o Deus de Israel é o meu escudo,
é a minha porção, não é necessidade. As outras coisas vêm. Eu como nosso cafezinho da manhã aqui, pela misericórdia de Deus. Tem biscoito, tem requeijão, tem ricota, tem pão, tem pão, tem banana, tem maçã, tem melancia, tem leite em pó, tem canela e todos os derivados aqui, maca peruana, tem tudo que eu preciso aqui, né? Semente de girassol, semente de abóbora. Então, Deus tem abençoado a chuvinha caindo hoje na cidade de Ipanema. Então, Deus já começa a abençoar a gente aqui. Já estou vivendo a eternidade, já estou no lucro. Se eu sair dessa, eu vou para uma melhor. Então, meu filho, o conselho que eu te dou a você, e para os seus filhos, para os meus netos, e eu vou ser bisavô. E eu quero que Deus quiser, agora assim que a minha neta chegar, que vai ganhar o meu neto, eu quero colocar a mão na barriguinha dela e falar assim: meu bisneto, você vai ser de Deus, servir a Deus, é a herança que eu vou deixar para vocês. É esse conceito, servir a Deus, e aquilo que tiver também vai chegar na sua mão de parte material. Então, meu filho, seja igual Davi. De bobo, Davi não tinha nada. Pequenininho, feinho, ruivo, nem os irmãos dele não gostavam muito dele, o pai nem lembrou dele na hora que o profeta chegou lá para abençoar ele. Não tem mais filho, não, aquele bitelão, bonitão, portão, guerreiro, foi reprovado. É como se fosse uma entrevista de emprego. Você está dispensado, pulando. Aí chega aquele coitadinho lá, fala, esse aí, inteligente. Ele, inteligência, meu de quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele focava em Deus. Que você, meu amigo, que está me ouvindo, meu irmão, você que é jovem ainda, desgasta a sua vida para Deus, rapaz. O que você está pensando? Fumar droga, ir para balada, dessas motocicletas, sem juízo, para ficar paraplégico, para ficar doente, perder a vida. Porque a Bíblia diz: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Eu já estou vivendo os maus dias. Estou lendo com dificuldade, escuto bem, mas ando com dificuldade, 68 está aí na porta. Então, mas graças a Deus, quando eu tinha a sua idade, eu também servia a Deus. Todas as casas de Ipanema eu fui, entreguei um coletim, distribuía a Bíblia, muito congresso. Então, assim, poderia ter feito muito mais, perdi muito tempo. Mas que Deus nos ajude, meu filho, que nós possamos ter o Senhor como a nossa herança. Jesus diz que uma pessoa achou uma terra, e nessa terra tinha uma pérola. Ele foi e vendeu tudo que ele tinha e comprou aquela terra. Ia deixar de herança os filhos dele. Então tem que vender tudo. O que é o tudo? É tudo que a gente tem que acha que é alguma coisa, que é lixo, é porcaria, é bens materiais, é coisa efêmera. Então, se for mal adquirido, a gente ficou sem chance. Então, nós temos de focar na Bíblia. E se viu o conselho de Davi, seguir o que diz aqui no Salmo 15, 16, estava lendo aqui, ele diz que o Senhor é a minha herança. Não precisava de mais nada, porque Deus era um refúgio, ele era tudo que precisava, tá bom? Que Deus nos abençoe. E nesse final de ano, o ano que se inicia, e os outros anos que virão, se Deus permitir, você faça um propósito de colocar em Deus o primeiro lugar na sua vida. Eu já falei com você, meu filho, tudo que me afasta de Deus, eu estou fora. Tem mais de 30 anos que eu fiz esse propósito. Tudo que me afastar de Deus, eu não quero. Tudo que fizer mal ao meu corpo físico, eu estou fora. E tudo que fizer mal ao meu bolso, vou jogar dinheiro fora, eu quero deixar para você, para os meus netos, bisnetos que estão vindo aí, para que Deus abençoe vocês. Ter aquilo que eu não tive. E você vai ser beneficiado com as minhas heranças, que é uma porção boa, e você vai aplicar. Bem aplicado, você não é bom, você não vai fazer economia, então você sabe o que você está fazendo. Você não é bom. Então, quem faz economia recebe uma herança, eu vou ter certeza que daqui a 50 anos vai multiplicar por 10. Então, que Deus te abençoe. E na eternidade é a mesma coisa. Invista, lê a Bíblia, estuda, ora, jejuma, consagra. Eu aprendi, Abraão, agora, de pouco tempo para cá, eu te falei cedo antes de gravar esse vídeo, que louvar a Deus, louvar e exaltar o nome dele é muito melhor que pregar. É que a gente vai, o benefício é só da gente. E eu tenho tido essa experiência nos últimos tempos, passando horas de louvor, adorando a Deus. Eu não sei cantar, não tenho uma voz afinada, não, poderia ter estudado música, aconselho que eu te dá de estudar música, aprender as notas direitinho. Às vezes eu vou cantar no coral, eu tenho dificuldade, porque eu não aprendi correto. Mas uma coisa eu sei, que eu falo: eu te amo, Jesus, eu te glorifico, Espírito Santo, tu é o meu Deus, tu é o meu cunhão, é a minha herança, até
daqui a pouco, na hora que eu entrar nessas mansões celestiais aí, tomar posse, porque ele é herança minha. E o diabo não vai tomar, em nome de Jesus. O mundo não vai tomar, a política não vai tomar. Os falsos líderes religiosos que perseguem a gente, que tentam roubar da gente, explorar da gente, estão repreendidos em nome de Jesus. Eu vou seguir minha caminho. Vou fazer igual aquele homem que escreveu o livro do Peregrino. Vai encontrar muitos obstáculos, mas eu vou chegar até o fim na mansão celestial. E Abraão, e lá tem uma pedrinha branca, e nessa pedrinha branca tem um nome escrito. Falar em pedrinha branca, Abraão, essa semana eu fui no encontro de casal. E lá o palestrante, interessante, levou muitas pedrinhas brancas. Aí escreveu o nome assim, para cada esposo ir lá pegar um. Aí eu peguei um aqui, ó, tudo para sua mãe. Submissão. Aí estou deixando no lugar de destaque, para não esquecer, está escrito aqui, ó. Submissão. E lá no céu eu vou pegar uma pedrinha branca. Eu não sei o que está escrito. Mas, na verdade, e essa submissão nós temos que ter com Deus. Sim. A mesma que a mulher tem que ter com o marido tem que ter com Deus. E ele vai nos amar, entregar a vida pela gente. O que o marido tem que fazer pela esposa. Sim. Então, que Deus nos abençoe, que o nosso quinhão, a nossa herança, esteja focado em Deus na eternidade. Amém? Deus te abençoe. Fui.